Amar o próximo, que realmente é isso que a gente tanto escuta. É gostar do outro? É só tratar bem? Para contextualizar, vamos passear por um momento da vida de Jesus em que uma mulher se joga aos pés dele e chora. Enxuga os pés dele com o próprio cabelo e os unge com óleo também. Rapidamente, o fariseu que estava presente naquela situação fica indignado, pois enxerga um exagero na atitude dela. E esse fariseu ainda diz: se ele fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa. Mas Jesus responde com uma parábola. Dois homens deviam a um credor, um devia muito e outro devia pouco, mas nenhum dos dois tinha como pagar. Então a dívida dos dois foi perdoada. E aí vem a pergunta: qual deles vai amar mais? A resposta é simples e lógica. Aquele que teve a dívida maior perdoada foi o que mais amou. E a partir desse ponto da parábola, Jesus mostrou algo que o fariseu não conseguiu enxergar. Aquela mulher sabia quem era, sabia dos próprios erros, mas o fariseu não. O orgulho dele não deixava ele se ver como alguém que precisava de perdão. E quem acha que não precisa ser perdoado também não encontra motivo para amar. A quem muito foi perdoado, muito ama. Essa é a compaixão de Jesus Cristo com a gente. Mas e nós? Como é que a gente ama o próximo assim também? Como é que a gente vive essa mesma compaixão no dia a dia? Talvez a nossa oportunidade de amar o próximo surja justamente nos momentos que a gente nem percebe, mas principalmente naqueles que mais confrontam. Porque é fácil amar quem nos ama, é natural tratar bem quem trata a gente bem. Mas como o próprio Jesus ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 46, que recompensa há em amar apenas os que te amam? Até quem não conhece a Deus faz isso, ou seja, não tem nada de extraordinário. A diferença começa quando você escolhe amar nas situações em que você não será amado de volta. Vamos até exemplos do nosso dia a dia, como enfrentar uma fila. E tem um caso envolvendo filas que eu vivenciei que me constrangeram muito, devido tanto que eu aprendi com aquilo. Eu estava com um amigo meu numa fila para almoçar, lá na universidade. Sim, o mesmo amigo que eu já citei no vídeo sobre perdão. E ele tinha dito que estava com fome, pois nem café da manhã tinha tomado. Quando estava chegando a nossa vez, passou duas pessoas na frente e furaram a fila. Meu amigo nem ligou e eu fiquei com raiva. Eu já fui logo questionando ele: você vai deixar duas pessoas passarem na sua frente, sendo que você estava com muita fome? E ele me respondeu: vai ver, eles estavam com mais fome que eu. Vai ver, estavam com mais pressa que eu. Eu fiquei muito desconcertado, porque foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém amar o próximo sem conhecê-lo. Alguém ser tão gentil de graça, porque aqueles dois rapazes nem sequer lembram desse dia, nem sequer sabem da fome que meu amigo tava, não sabem de nada. Simplesmente ficou por isso e realmente ficou algumas dúvidas no ar. Nada garante que aquelas pessoas estavam com mais fome ou com mais pressa. Podem ter furado a fila por safadeza, mas além de eu nunca ter certeza, eu também saí com uma baita história para contar e uma lição que realmente mudou minha vida. E se meu amigo tivesse lutado pelos direitos dele na fila, eu jamais iria aprender tanto. E o máximo que eu perdi foi ter ficado 2 minutos a mais. Teve outra história com esse mesmo amigo que também me marcou muito. Na minha igreja, o pessoal estava se reunindo para orar por um pastor que estava hospitalizado. E eu tinha começado a frequentar fazia pouco tempo. Eu nem conhecia esse pastor, que era amigo do meu pastor, sabe? Da igreja que eu frequento. Então ele não era daquela igreja. Mas eu fui com o pessoal até o hospital. Ficamos orando bastante tempo. Eu pensei que seria rápido, mas o pessoal estava bem concentrado e bem envolvido na oração. E eu comecei a me sentir mal, pois eu estava entediado. Eu queria ir embora. Tava ali por uma pessoa que eu nem sabia quem era. Não conhecia nada sobre ela. Eu olhava pro meu amigo e eu via o tanto que ele orava com sede pela vida daquele homem. Até que eu resolvi falar com meu amigo para saber como era esse pastor, que tipo de pessoa ele era. Então eu me sentia mal por ser tão frio numa situação tão importante como aquela e também por estar deslocado. Eu não sabia nada sobre aquele pastor, eu não sabia de absolutamente nada. E após conversar com esse meu amigo para entender melhor quem esse homem era, ele me responde: eu nunca o conheci. E isso me desmontou completamente, porque é literalmente esse o amor que Jesus tem, a beleza desse amor
amor está em fazer algo por alguém que jamais poderá retribuir. Se você só age esperando algo em troca, você só está alugando bondade. Porém, ajudar alguém que jamais poderá fazer o mesmo por você, ou que pelo menos você não espere que ela faça, isso te obriga a sair dessa armadura. Essa armadura que a gente constrói em volta do próprio ego, essa ideia de que tudo tem que dar certo pra mim, de que a minha situação é sempre a mais urgente. Mas quando você abre mão disso, quando você dá um passo pra trás e deixa de se colocar no centro de tudo, as coisas ficam mais leves, até nas situações mais simples, porque aquilo que antes parecia injustiça começa a virar oportunidade de mudar, de você ser diferente, de olhar para alguém que te atravessou e ao invés da raiva, você dizer para si mesmo, vai ver, essa pessoa só tá com mais pressa que eu. E talvez ela nem esteja, mas a escolha de pensar assim diz muito mais sobre quem você está se tornando do que sobre o que o outro fez. Ok, eu já relatei algumas histórias, mas bora pra mais uma. Dessa vez é uma memória bem distante de quando eu era criança. Foi até estranho eu me lembrar disso, porque eu só me lembrei enquanto eu escrevi o roteiro. Ou seja, eu não lembrava disso. Enfim, eu tava na praia com pessoas da minha família e havia uma moça que vendia petiscos de praia, sabe? E uma das pessoas da minha família já tinha visto essa moça, a gente ia na praia constantemente, sabe? E em um dos dias a gente não tinha visto ela. Até que perguntaram, né? Disseram, moça, que a gente nunca mais tinha visto a senhora. O que foi que aconteceu, sabe? E ela respondeu de uma maneira assim muito calma, muito tranquila. Ela disse que já tinha vendido bastante nos dias anteriores e sabia que tinha muitos vendedores na praia que não tinham vendido quase nada. Na época eu ouvi e nem liguei, não entendia nada. Mas depois que eu parei para refletir sobre isso, ela literalmente abriu mão de vender porque tinha pessoas que tinham vendido pouco. Ou seja, teve alguém que vendeu em algum dia desses aí porque ela simplesmente resolveu descansar, sabe? E esse descansar que eu digo não é preguiça, era zelo. Zelo por quem ela nem conhecia, zelo por quem talvez não tivesse vendido nada. A forma que ela falou foi tão natural, tão espontânea, tão genuína, que é até engraçado ter essa memória. Porque não teve discurso, não teve nada. Foi só ela falando, é que o pessoal tem que vender também, né? Essa moça definitivamente entende algo sobre amar o próximo. Tá, beleza. Mas quem é o nosso próximo? Eu vou deixar aqui a referência de uma parábola chamada Parábola do Bom Samaritano, que nela explica exatamente o tipo de pessoa que seria o nosso próximo que deve ser amado. Eu quis deixar a referência para aguçar essa curiosidade de poder ler e entender da forma que você compreende o mundo, sabe? E ter o seu próprio senso crítico. Mas um spoiler. O próximo pode ser qualquer pessoa que não seja a gente. E já caminhando para o fim do vídeo, por que eu contei tantas histórias nesse vídeo? Eu acredito que histórias são uma das ferramentas que temos para nos aproximar de alguém. Elas também fazem a gente se ver no outro. E quando a gente se enxerga no outro, nasce um desejo genuíno de entender a pessoa, entender o que ela sente, o que ela carrega. Só que talvez uma das coisas mais difíceis que existem é entender a dor de alguém. E é aí que entram as nossas próprias experiências, até as ruins, porque são elas que de alguma forma nos dão referência para sentir, para compreender, para estar mais próximo de alguém. E sendo sincero, eu não sei por que a gente passa por certo sofrimento, mas se o propósito for ajudar a entender alguém melhor, então eu passaria pela mesma coisa 10 vezes.